Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Pessoal, abrindo oficialmente a live de hoje com o tema Pelo que você coloca sua mão no fogo. Que tema é esse, professor? Bom, eu vou tratar aqui da misteriosa relação que algumas figuras proeminentes da história, alguns personagens históricos tiveram com a fogueira, mas não no sentido simbólico que eu trato em outra live, mas no sentido de fogueira mesmo, no sentido de madeira queimando em brasa e de fogo crepitando alto. Eu vou tratar mais precisamente da morte de Giordano Bruno, monge dominicano do século XVI, da morte de Caio Múcio Scaevola, guerreiro romano do século V a.C., da morte de Tishi Kwang Duke, monge budista do século XX, e da morte do santo católico São Lourenço. Eu vou tratar especificamente da morte dessas 4 grandes personalidades históricas que se notabilizaram, claro, na história pela espantosa, surpreendente, admirável e comovente bravura. Vocês entenderão isso a partir de agora. Vou começar com o Giordano Bruno, filósofo renascentista do século XVI, monge dominicano da Igreja Católica. Quem conhece um pouco da vida de Giordano Bruno sabe que este foi um dos filósofos queimados pela Santa Inquisição. Não sei se houve muitos filósofos, provavelmente não, mas Giordano Bruno foi queimado vivo em 17 de fevereiro de 1600, em Campi del Fiore, em Roma, na Itália. E foi queimado porque decidiu não se retratar ante o Tribunal do Santo Ofício. Foi filosoficamente desobediente ante as acusações que sofreu da Igreja, acusações que de fato procedem, porque ele foi, em primeiro lugar, um defensor da eternidade do universo, da infinitude do cosmos. Ele foi um ilosoísta, ou seja, um defensor de que a vida está em absolutamente tudo. Ele foi um panpsiquista que defendia que tudo é mental. Olha que coisa interessante, porque isso está expresso numa das leis herméticas da filosofia egípcia. Ele foi um panpsiquista, afirmava que a alma está presente em tudo que existe. Existe uma mente por trás de tudo, atravessando tudo. E, claro, defendeu também que existe vida após a morte, mais do que isso. Ele defendia a transmigração da alma, o que nós chamamos hoje, vulgarmente, de reencarnação. Então, é claro que, por tudo isso,
a igreja o condenou à fogueira. Mas o mais impressionante de tudo isso é que ele, primeiro, pôde se retratar ou pôde negar o que defendia para escapar dessa condenação. E não o fez. Preferiu ir a julgamento e ser morto de forma extremamente cruel numa igreja, numa fogueira. E, curiosamente, ele foi perguntado pelos seus inquisidores, na ocasião em que este episódio aconteceu, ele foi perguntado o que ele tem a dizer neste momento sumário em que ele estava sendo submetido, e ele disse o seguinte: vocês têm mais medo de pronunciar esta minha sentença de morte do que eu ao ouvi-la. Então observe a bravura deste homem ao não se permitir render aos ditames de uma instituição que naquela ocasião procurou calar a verdade. Bom, 500 anos depois, aproximadamente, mais precisamente no ano de 1963, numa cidade do Vietnã, um monge budista chamado Thich Quang Duc para numa encruzilhada junto com um outro monge, senta em posição de lótus, começa a orar e solicita que o seu acompanhante derrame sobre ele um galão de gasolina. Ele mesmo acende a gasolina em seu próprio corpo e é incendiado. O monge, curiosamente, produziu este ato ante os olhos de centenas de pessoas que estavam nesta cidade vietnamita, protestando junto com ele contra a proibição do budismo num país eminentemente budista. Curiosamente, vocês podem encontrar esta passagem, esse momento doloroso em que o monge se autossubmeteu no Google, em qualquer revista aí do século XX. Essa foto foi publicada, em muitas revistas essa foto foi publicada porque um fotógrafo norte-americano de uma revista tirou a foto no exato instante em que o monge se autoimolou. Então, a fotografia rodou o mundo e se transformou numa das fotografias mais marcantes do século XX, ganhando, inclusive, o prêmio Pulitzer de fotografia. O fotógrafo Malcolm Browne ganhou o prêmio Pulitzer pela fotografia que recebeu o nome de Um Monge em Chamas. Coloquem depois no Google e vocês encontrarão esta cena. No século III da nossa era cristã, eis que um diácono chamado Lourenço foi solicitado pelo imperador Valenciano que lhe trouxessem as riquezas e todo o patrimônio da igreja. Lembrando que no século III a igreja ainda não havia se constituído como uma instituição organizada. Estava em vias de organização. O Concílio de Nicéia havia ocorrido anos antes e a igreja estava ainda se constituindo como uma instituição sólida.
E, neste momento, muitos cristãos sofriam perseguições dos imperadores, que não aceitavam ainda a religião dentro do império. A religião monoteísta dentro de um império politeísta. E Lourenço, então, foi obrigado a trazer as riquezas da Igreja Católica para o imperador Valenciano, uma vez que o Papa, na época, Sixto II, havia sido preso e morto por este mesmo imperador. E Lourenço, então, se apresenta ao imperador com toda a riqueza da igreja. Ele trouxe dezenas de fiéis e disse ao imperador: eis a riqueza da Santa Igreja Católica. O imperador, claro, ficou absolutamente incomodado com essa atitude afrontosa de Lourenço, porque não era desta riqueza que o imperador estava falando. E então ordena que Lourenço seja queimado vivo numa fogueira, porém, não como fora Giordano Bruno, mas assado sobre uma fogueira. Ele foi literalmente assado. Tanto é que, se vocês buscarem o símbolo do Santo Lourenço, do São Lourenço, vocês vão encontrar uma grelha. Ele tem em mãos uma grelha e uma Bíblia, porque ele foi assado sobre uma grelha. E conta-se que quando ele estava assando sobre uma fogueira, eis que ele diz aos seus carrascos: podem vir ao lado, que este já está assado. Isso está na tradição católica como um dos relatos que fez de São Lourenço um dos mártires mais devotados da história da Igreja Católica. Então ele brinca, ele afronta os seus inquisidores, ele afronta os seus carrascos com esta afirmação extremamente audaz, extremamente ousada. Por fim, no século V antes de Cristo, logo depois que a República Romana havia sido instaurada, houve um cerco a Roma produzido por um rei etrusco chamado Lares Porsena. Esse cerco fez com que Roma e, claro, os romanos ficassem sem serem providos de alimento e de outras coisas necessárias para as suas subsistências. E, face a esta difícil provação submetida pelo cerco militar deste rei etrusco, eis que aparece intramuros, claro, dentro da cidade de Roma, que na época estava cercada de muros, como toda grande cidade importante da antiguidade, e eis que aparece um patrício guerreiro, se dirige ao Senado romano recém-criado e pede que ele se coloque entre os etruscos, entre aqueles que cercavam Roma, para matar o rei Lares Porsena. Ele se coloca como aquele que pode assassinar este rei e, deste modo, acabar com este cerco. O Senado aprova e esse jovem, então, se dirige ao acampamento militar dos etruscos
que cercavam Roma. E ele o faz, ele assassina, mas não o rei. Erra e mata o secretário do rei. É imediatamente preso e levado ao rei para explicar aquele ato. E diante do rei Lares Porsena, eis que esse jovem, chamado Caio Múcio Scaevola, num diálogo com o rei, diz que sim, veio até o acampamento para assassiná-lo. Sou um romano patrício e vim aqui para matá-lo. Só que, veja só, rei, e estica o seu braço direito e o coloca sobre uma pira de fogo e começa a torrar o braço direito, a mão direita. E diz ao rei: olhe o que nós, homens de Roma, somos capazes de fazer. Olha o que é o corpo para um guerreiro romano, para um homem que tem como meta a glória. E torra o seu braço até cair. De modo que surpreende, espanta, de modo tão admirável, o rei Lares Porsena, e isso é contado pelo historiador grego Plutarco, caso vocês queiram encontrar esta passagem. Ele admira tanto o rei, que o rei o liberta e busca, em função deste ato corajoso, estabelecer um acordo diplomático com os romanos, pondo fim ao cerco, pondo fim à guerra entre romanos e etruscos. Curiosamente, este jovem recebera o nome de Scaevola por este ato, porque Scaevola vem do latim scaevola, que significa esquerdo. Ou seja, ele recebeu o nome de esquerdo como sobrenome porque só ficou com o braço esquerdo. Ele derreteu a sua mão direita. Daí o seu nome, Caio Múcio Scaevola. Ok, professor, por que o senhor está contando essas histórias para a gente aqui nesta live? Bom, para tentar trazer para vocês, de modo panorâmico, grosso modo, que existem entre nós, que existe na história da humanidade, 3 tipos de homem. 3 tipos de homens. Primeiro, claro, os homens que não põem o braço, que não põem a mão no fogo por nada. Esses homens abundam entre nós, sobretudo nos dias de hoje. São homens cabisbaixos, são homens com o olhar morto, são homens cinzas, são homens que o tempo todo estão a criticar, homens céticos, pessimistas, homens que se preocupam mais com a vida do outro do que com a busca pelos seus próprios êxitos, pelas suas próprias conquistas. São homens que estão o tempo todo com o dedo apontado contra o mundo, contra o outro, porque entendem-se como vítimas do outro, como vítimas do mundo, como vítimas do governo, como vítimas do sistema. São homens que, como se veem como vítimas, estão o tempo todo a pedir, a reivindicar, a requerer, a exigir que eles sejam dados direitos. São homens que estão com a mão fechada, não abrem para dar nada ao outro, para dar nada ao mundo. Estão sempre gritando, estão sempre demonstrando suas insatisfações.
e estão insatisfeitos em geral com tudo. Estes homens abundam em nosso tempo. São homens do tipo fraco. São homens que não têm abertura de alma para se darem ao mundo, ao outro, sem buscar qualquer tipo de recompensa. Esses homens estão por aí, perambulando aqui e ali, com seus miasmas de insatisfação sempre lhes acompanhando. Existe um segundo tipo humano que sim é capaz de colocar sua mão no fogo. São homens que se autodesafiam, são homens que se arriscam, se colocam em risco, são homens que se submetem a certas dores de modo resignado, são homens que ousam, são homens que sabem se obrigar, sabem se determinar a ir mais longe, porém, em benefício próprio, porém, em proveito de sua própria comodidade, em proveito de seu próprio conforto, em proveito de sua própria tranquilidade, em proveito de sua própria segurança, em proveito de seu próprio bem-estar interior e exterior. Esses homens são os dóceis e domesticáveis últimos homens descrito pelo filósofo Nietzsche na sua obra maior, Assim Falou Zaratustra. Quem leu a obra sabe disso. Nietzsche fala logo no primeiro capítulo que existe um tipo humano que prevalecerá em nosso tempo. E olha que ele fala isso no final do século XIX, prenunciando o que hoje consolidou-se em nosso tempo. Ele diz: prevalecerá este tipo humano que eu dou o nome de último homem, porque é um homem cansado, enfastiado de si mesmo. E por isso, um homem que busca na vida apenas satisfações imediatas, um homem que busca, sobretudo, acomodar-se. Ele vive em meio a prazeres básicos, saciáveis, diz Nietzsche, e pouco ou quase nada cria, mas está sempre buscando consumir. Este é o retrato feito não por mim, mas pelo filósofo Nietzsche. E ele é muito preciso, porque, de fato, essa nossa inclinação ou obsessão pelo consumo reflete nada mais, nada menos que uma espécie de cansaço existencial. Como se nós estivéssemos tão cansados do que somos que a gente apela para esse expediente de fuga, que é o consumo. Eu não me refiro, claro, ao consumo do que precisamos consumir, mas ao consumo de todo esse excedente que nós produzimos para que a gente continue fugindo da realidade. E, por fim, eu chamei a atenção de todos com estas passagens para, sobretudo, trazer à tona o terceiro tipo humano, que é constituído por homens que, sim, colocam a mão no fogo de modo a torrá-la, de modo a derretê-la, de modo a inflamá-la até virar pó. Só que não o fazem por recompensa. Homens que colocam a sua mão no fogo sem buscar nenhuma recompensa por isso. Professor, existem homens assim? Sim. A história está repleta deles. Eles são sempre poucos, mas a história
está repleta desta tipologia humana. São homens que nos chamam a perceber a grandiosidade do espírito humano. Nos chamam a perceber o tamanho da força do espírito humano, que não é nem um pouco pequena. A alma humana, o espírito humano, é algo muito grande e a gente perdeu referencialidade para pensarmos sobre isso, para enxergarmos isso. Esses homens são homens cujas ações mostram para a gente muito claramente a espantosa capacidade de autotranscendência, de autossacrifício, de autossuperação que nós temos por sermos seres humanos. São homens que mostram, através de suas ações, que põem às claras, através de suas ações, que a consciência humana se realiza sempre mais no que é difícil. Sempre se realiza mais naquilo que é íngreme, naquilo que é difícil, naquilo que é áspero, naquilo que é ardente, como um fogo. Sempre a consciência humana se realiza mais no difícil, no doloroso. As ações desses homens nos chamam a perceber que o fácil, o cômodo e o confortável embota, anula, empobrece a consciência humana. E, em última instância, estes homens, através de seus esforços, por vezes indizíveis, porque não são propriamente esforços, mas sobre-esforços, às vezes eles conseguem imprimir o semblante de Deus em seus próprios rostos. Porque alguns deles, alguns exemplares humanos deste calibre, desta estirpe, produzem ações que os confundem com o próprio Deus. A história nos chama a perceber muitos destes exemplares que acabam fazendo de suas histórias símbolos eternos, atemporais. Então, a ideia é chamar todos vocês a perceberem que existem estas três tipologias humanas e elas, de certo modo, dizem muito a respeito do que é o homem nas suas múltiplas gradações de consciência. E o Senhor me disse isso, professor, para que eu me identifique no quadro aí dessas tipologias, ou seja, o Senhor está me falando tudo isso para que eu me veja em alguma dessas tipologias? Não, meu amigo, é claro que não, porque a gente sabe onde nós estamos, nas duas primeiras. As nossas existências encontram-se inscritas nas duas primeiras tipologias por mim relatadas. Temos sim aspirações, temos sim alguma coisa em nós que nos chama a viver a terceira tipologia, mas não é propriamente algo muito comum. Mas eu não estou chamando para isso, estou chamando para quê então? Para que a gente faça perguntas do tipo: o que esses homens veem que a gente não vê? Eu acho que esta é uma pergunta que nos cabe fazer. Os atentos precisam fazer esta pergunta. O que esses homens que se submetem a tamanha dor, a tamanho flagelo, estão vendo que a gente não vê? Porque um se deixa queimar vivo numa fogueira, o outro derrete a sua mão, o outro é assado sobre uma grelha e brinca, goza da cara dos seus carrascos,
e o outro ateia fogo em si mesmo, ante os olhos de centenas de pessoas. Peraí, amigo, essa pergunta é necessária. Porque se fossem loucos, se fossem figuras cujos atos não nos chamam a atenção, não estaria eu aqui tomando-os como exemplo. Nem eles estariam nos anais da história como figuras proeminentes da própria história. Então nos cabe perguntar o que eles estão vendo que a gente não vê. Essa pergunta, no mínimo, nos provoca, por vezes, a sairmos da perspectiva curta de nosso horizonte de realização. Porque, visto com profundidade, essas experiências nos constrangem e talvez até nos envergonhem. Porque se esses homens foram capazes disso, eu não consigo, às vezes, me esforçar para o básico. Como assim? Que é isso? É constrangedor para os atentos, para os que buscam a sabedoria, para os que estão despertos, para os que nasceram pela segunda vez. Essa pergunta é necessária. Para os que não estão atentos, isso pouco importa. A vida continua, vida que segue. É preciso perguntar isso e é preciso perguntar também que misteriosa relação é essa entre o difícil e o válido. A gente precisa perguntar isso. Que misteriosa relação é esta que a vida nos apresenta, nos chama a perceber entre o que é difícil, o que é doloroso, o que é árduo de se conquistar e o válido. Porque está claro que as coisas que mais valem para a gente são as que nos chamam aos mais dolorosos desafios. Está claro? Se está claro, perguntem, porque essa pergunta nos chama ao conhecimento de um mistério. Que relação é essa entre o difícil e o válido? Por que a consciência humana é afeita ao difícil? Ainda que ela, a consciência humana, não o saiba na existência, porque se esquece. E para finalizar, eu trouxe tudo isso para que a gente também se ouse perguntar por que, como diz o professor Jorge Ângelo Livraga Rizzi, filósofo argentino, por que um homem pode ser o mais realizado dentre todos quando está crucificado? Por que um guerreiro pode ser o mais feliz, o mais realizado dentre os homens com uma espada encravada no peito? Por que um peregrino com os pés ensanguentados pode ser o mais pleno dos homens? Essa pergunta é preciso também ser levada em consideração por aqueles que estão atentos à vida. Por que um homem realizado, porque o mais realizado dentre os homens pode ser um místico, quando crucificado, um guerreiro com uma espada encravada no peito, ou um peregrino com os pés ensanguentados? Então procurem fazer essas perguntas a vocês próprios, reflitam sobre isso, e próxima terça a gente se encontra com mais uma live sobre autoconsciência. Bom final de semana, fiquem com Deus. Gostou desse vídeo?
Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!